Eu passei por algumas questões em casa e muita perseguição espiritual. Há um tempo atrás já, há um bom tempo. E eu perguntei pra Deus, falei, Senhor, o que tá acontecendo? Porque eu tinha passado por cura e libertação já. E, na verdade, eu passei por algumas perseguições, às vezes começaram em sonho. Eu falei, Senhor, por que tanta perseguição? E eu sentia que o diabo tava bravo comigo, tipo assim, eu sonhei com um cão bravo, um feroz preto, e ele tava bravo. Eu sonhei que eu era perseguida por leão. E eu percebia que, tipo, que o inferno tava bravo comigo. Isso tem um lado bom, é um bom sinal. Mas eu falei assim, mas por que isso, né? Porque já que brecha, o que eu deixei, por que eu tô sendo perseguido? E o Senhor me falou que sobre o meu chamado profético, ele me mostrou a questão sobre Isaías, com a palavra de Isaías, eu não tô lembrando se é 6, de que eu fui chamada para profeta. Então eu fui buscar mais sobre o que seria isso, né? Eu fui querer entender quais eram os dons, né? E aí nós vamos ver que tem os dons do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem esse estudo sobre os dons na Bíblia. E fui entender mais sobre o dom profético. E no 1 Coríntios 14:3, Paulo fala que o homem profetiza para exortação, consolação e edificação. E por que eu vim falar isso aqui? Durante muito tempo, Deus começou a me dar discernimento e me mostrar muitas coisas. Em sonhos, de várias formas. E eu não sabia muito o que fazer com aquilo. E tinha alguns pontos que eu percebia que Deus queria que eu chamasse a atenção às pessoas, chamasse a atenção das pessoas para aquilo, para um pecado, não para condená-las, mas para um lugar de arrependimento. Aí estudando, eu também já fui de uma igreja e, enfim, estudei, já participei de conferências para profetas. E me ensinaram muito sobre que você profetizar é você ter o coração de Deus, você olhar na pessoa e ver o que Deus vê. E eu entrei muito em conflito, porque eram profecias e só palavras boas de que você é filho, você é amado. Esse lugar de consolação, e que sim, existe essa parte profética de consolação, de edificação, encorajamento. Mas a exortação também é um encorajamento para arrependimento, para confissão, para voltar ao Pai. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para o profético de onde você está, o profético onde você anda servindo, não está bajulando, não está sendo um falso profeta. O evangelho de verdade, os profetas de verdade, a gente não pode recortar o que está no evangelho e pegar só a parte boa. É muito bom a gente falar, a gente sempre, mesmo com exortação, a gente vai falar de um lugar de amor. Inclusive, um pai zeloso, a gente vai entender que Deus não é um Deus só de amor. Ele se ira, chega a um ponto onde ele se ira, existe juízo, existe justiça. E a verdade, ela tem que ser dita inteira. A meia-verdade é uma mentira inteira. A gente não pode, onde você vê que está pregando ou que você está sendo ensinado a falar só as partes gostosas, boazinhas do evangelho, isso não edifica, não transforma ninguém. Isso lota a igreja, isso atrai um monte de pessoas que querem ter os seus egos elevados e não transformados e forjados. Então eu fiquei com muito conflito durante muito tempo, pensando, nossa, eu sou uma pessoa ruim, porque eu sentia uma necessidade de trazer alguns confrontos. E aí eu era ensinada de que a gente tinha, como se você tivesse que olhar só o lado bom, o que Deus vê, como se Deus não visse as nossas limitações. E Deus trabalha, ele transforma as nossas limitações. O vale de ossos secos, Deus falou para Ezequiel profetizar sobre os ossos secos. Imagine, ele falou para você olhar para aquela miséria, para a morte e profetizar. E tomar muito cuidado para esse lugar de a gente falar de rema, de você sair profetizando tudo pelo que você quer, como se você fosse um criador da realidade. Tem que tomar cuidado com a profecia. Não é para ter medo. A gente fala de temor, é ter zelo com o dom. Zelo com a palavra de Deus. E também sobre aquele entendimento sobre a nova aliança. Um entendimento que a nova aliança é só amor. É lógico que Deus falou que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, que esse é um mandamento principal. Todos os outros nascem desse lugar.
ok. Mas o Pai nos ama quando Ele nos repreende, quando Ele nos exorta, quando Ele nos corrige, quando Ele nos transforma. O Deus Pai, Ele não é um Pai permissivo, um Pai progressista. Não é esse Jesus cultural, esse Jesus só do amor. Existe juízo, é aquele que Ele fala. O que os profetas da Bíblia fizeram durante muito tempo? Quando eles vieram falar de juízo, eles não era para ficar com medo. Na verdade, era um tempo do Pai dizendo: olha, vocês estão fazendo isso errado, se arrependam, volta atrás, volta para o Pai, e depois vai ter o juízo. E sempre tem restauração também depois do juízo. O juízo de Deus não é porque Deus é um Deus mau, um Deus duro, um Deus cruel, um Deus intolerante. Não. É porque Deus, Ele chega a esse ponto, como é que a gente fala, que vai enchendo o pote, até a ira dele derramar. Vamos falar um pai que é zeloso com o filho, vamos falar de um pai daqui. Ele repreende, chega uma hora que ele vai tomar uma atitude. Primeiro, às vezes ele vai dar a oportunidade do filho se arrepender, ele fala: olha, não faz isso, não aquilo. E uma hora ele pega e vai tomar uma atitude. Vai chegar um ponto de que na hora o filho vai ter que experimentar as consequências. E não é a mão de Deus. Deus deixa ele sentir as consequências. Enquanto Deus está chamando para o arrependimento, está exortando, Deus tá falando: olha, você tem que mudar sobre isso, volta sobre isso, repensa sobre isso, assim não tá legal. Chega um ponto que Deus te deixa sentir a consequência dos seus atos. Então, esse pai que exorta não é um pai porque é duro, ruim. É um pai que te ama. E porque te ama, ele te exorta, ele te corrige. Ele não te deixa. Ele não fica vendo você caminhar para o abismo e fica calado, tentando falar que você é ótimo, te mimando, enquanto você precisa de limite. Você precisa de ser tratado, precisa de rever como você tem agido. É um pai que te ama e por isso te exorta. E eu quero falar com você que, assim como eu, que às vezes também tem tido esse chamado profético e de exortar também, você tem sentido chamado a exortação, mas por medo de as pessoas vão me achar ruim, ou às vezes você mesmo se sente uma pessoa ruim porque Deus tem te mostrado umas coisas para você exortar, não para criticar, julgar e apontar, mas para esse lugar de arrependimento, para poder que o outro volte à casa do Pai. Não se sinta ruim e tenha coragem. Nesses últimos tempos onde a gente está caminhando, nós vamos precisar de pessoas que abram a boca para falar a verdade. Mesmo que é lógico que existe o confronto. Quando alguém escuta uma palavra que é dissertação, as pessoas não vão olhar para você. Você está sendo boca de Deus, mas é você que elas estão vendo ali. Às vezes é você que a sua imagem. Às vezes elas não vão gostar de você e vão ficar com raiva, não importa. É sobre Deus, não é sobre a gente.